Imagine abrir o Novo Testamento e se deparar com cartas que, à primeira vista, trazem belas mensagens de amor, fidelidade e correção fraterna. Esses textos, conhecidos como 1, 2 e 3, João, são pequenos, mas carregam um enorme peso teológico e histórico. No entanto, quando olhamos mais de perto, vasculhando manuscritos antigos, investigando contextos de produção e comparando estilos de escrita, surge uma pergunta desconfortável. Será que essas cartas são autênticas ou fariam parte de um grupo de textos que alguns chamam de fraudes no Novo Testamento? Embora as 3 cartas não sejam exatamente aquilo que poderíamos chamar de fraude, elas vão nessa série por conta da atribuição tradicional da Igreja de suas autorias ao apóstolo João. Neste vídeo, vamos explorar como estudiosos contemporâneos analisam questões de autoria, datação e possíveis motivações por trás dessas cartas joaninas. Abordaremos o cenário em que elas foram compostas, a identidade controversa do autor ou autores que se intitulam o presbítero, e o debate sobre como, ao longo do tempo, a tradição cristã lidou com esses documentos. É fascinante perceber que por muitos séculos, 1, 2 e 3 João foram aceitas quase sem reservas como obra de João, o discípulo amado. Mas hoje, há quem defenda que talvez não tenham sido escritas pela mesma mão do Evangelho de João ou do Apocalipse, ou ainda que possam ter sido atribuídas a João para dar peso e autoridade a determinados ensinamentos. É justamente essa tensão entre a profunda devoção que essas cartas suscitam e a análise histórica que questiona sua autoria, que torna a discussão tão relevante e intrigante. Nosso objetivo não é simplesmente polemizar, mas entender a riqueza do contexto em que essas cartas circularam e por que a falsa atribuição de autoria era uma prática bem mais comum do que imaginamos na antiguidade. Afinal, o que estava em jogo não era apenas a reputação de um autor, mas a própria definição do que significava verdade e testemunho numa comunidade em constante formação. Então, prepare-se para mergulhar em um capítulo instigante da história do cristianismo. Vamos percorrer juntos cada pista que a arqueologia, a crítica textual e a análise literária nos oferecem para compreender melhor se de fato há indícios de fraude nessas 3 cartas e como isso pode afetar nossa leitura e compreensão do Novo Testamento como um todo. Nosso propósito não é destruir a fé de ninguém, mas ampliar nosso conhecimento sobre como os primeiros cristãos escreveram, guardaram e transmitiram a mensagem que consideravam divina. Seja bem-vindo a esta investigação, onde fé e razão dialogam, e as cartas de 1, 2 e 3 João nos convidam a olhar para o passado com olhos abertos, curiosidade histórica e a coragem de revisitar as bases de nossas tradições. Carta de 1 João. Quem é o autor? A primeira carta de João não traz em seu próprio texto o nome de seu autor. Diferentemente de outros escritos do Novo Testamento que se apresentam com alguma assinatura, como as cartas de Paulo, 1 João é anônima. A tradição cristã antiga, porém, acabou por atribuí-la ao apóstolo João, o mesmo do Evangelho e do Apocalipse. Em nenhum momento primeiro, João utiliza a expressão eu, João, ou o presbítero, como vemos em 2º e 3º João, 1º capítulo, 1º versículo. Em vez disso, a carta começa com uma linguagem inclusiva. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos. Essa forma impessoal sugere alguém que se vê como parte do grupo de testemunhas, mas não se identifica explicitamente. As similaridades de vocabulário e temas com o Evangelho de João, por exemplo,
a ênfase em luz e amor, o que alimentou a ideia de que o autor seria João apóstolo ou alguém de sua comunidade. Qual parte do conteúdo da carta denuncia a fraude? A palavra fraude aqui pode ser entendida no sentido de que a autoria tradicional, o apóstolo João, seria questionável. Hoje, muitos estudiosos chamam a carta de pseudônima ou anônima, pois não há declaração explícita de ser João e, ao mesmo tempo, existe uma distância temporal e teológica que pode ser percebida. Alguns pontos levantados são: falta de menção pessoal. Se a carta fosse realmente de um dos 12 que conviveu com Jesus, seria natural que houvesse menções pessoais de convivência com o Mestre. Mas a carta é genérica, enfatizando a experiência que vimos e ouvimos. 1 de João 1-3, sem fornecer detalhes individualizados. Repetição de temas e linguagem tardios. Termos como permanecer e filhinhos aparecem recorrentemente. A crítica interna compara essas expressões com o Evangelho de João e percebe possíveis diferenças de estilo e vocabulário que sugerem um membro posterior da comunidade joanina escrevendo em nome de uma tradição, não o próprio apóstolo João. Falta de referências históricas. Apesar de mencionar conflitos doutrinários, por exemplo, aqueles que negam que Jesus veio em carne, a carta não faz menções claras a eventos históricos que um companheiro próximo de Jesus poderia ter citado para reforçar a autoridade. Nesses aspectos, alguns veem sinais de que a carta não se enquadra perfeitamente como obra do João apóstolo, mas vale ressaltar que outros estudiosos defendem a possibilidade de o autor ser, ainda assim, o evangelista, argumentando que as semelhanças teológicas são maiores que as eventuais diferenças. Por que não se pode atribuir autenticidade ao suposto autor da carta? Não se pode atribuir é uma linguagem forte. Talvez mais prudente seria dizer: há dúvidas sérias se podemos atribuir a autoria a João, o apóstolo. Alguns motivos que reforçam essa incerteza: anonimato e estilo. A carta jamais declara ser do apóstolo. Tampouco se identifica como o presbítero, título que aparece em 2 e 3 João. Então, a tradição é que faz a atribuição, não o próprio texto. Diferenças contextuais e de época. A teologia apresentada em 1 João reflete conflitos e ideias que possivelmente se intensificaram após a morte dos primeiros apóstolos. A centralidade em combater doutrinas, como a negação da encarnação de Cristo, sugere um período em que as seitas docéticas ou gnósticas já estavam bem definidas, algo que estudiosos costumam situar mais para o fim do século I ou início do II. Se João, o filho de Zebedeu, foi o autor, teria precisado estar vivo e ativo, escrevendo nessa época mais tardia, o que gera debate. Comunidade joanina. Muitos eruditos falam da escola joanina ou comunidade joanina, na qual vários discípulos e líderes mantinham viva a tradição teológica herdada de um João histórico, talvez o apóstolo, talvez o presbítero. A autoria de um João poderia ter surgido nesse ambiente, sem que o texto pertencesse unicamente a um único indivíduo, e sim a um movimento de discípulos. Assim, ainda que o conteúdo de um João seja precioso espiritualmente e muito próximo da teologia do quarto evangelho, há questionamentos de ordem histórica e literária que tornam a atribuição ao apóstolo João não totalmente segura. Se alguns chamam isso de fraude ou pseudonímia, dependerá muito de como cada um avalia a prática de escrever em nome de outro no contexto do cristianismo primitivo. Carta de 2 João. Quem é o autor?
A carta de 2 João se inicia de forma diferente de 1 João, pois há uma identificação, ainda que enigmática, do remetente, o presbítero, a senhora eleita e a seus filhos. Assim, o autor se autodenomina o presbítero, título que pode indicar um ancião ou líder de comunidade, mas não esclarece se seria o apóstolo João ou outro líder da chamada comunidade joanina. A tradição cristã posterior manteve a atribuição ao apóstolo João, mas a própria carta não menciona explicitamente esse nome. O termo presbítero sugere alguém com autoridade e respeito na igreja primitiva, mas não necessariamente um dos 12. É possível que fosse um discípulo próximo de um João histórico, talvez o apóstolo ou outro líder, ou até outro personagem conhecido. Quanto aos destinatários da carta, tem-se a passagem a senhora eleita e a seus filhos. Alguns veem senhora eleita como uma metáfora para uma igreja local e seus membros, ao invés de uma pessoa literal. Caso seja uma metáfora, a saudação reforça a ideia de que o autor escreve a uma comunidade, protegendo tanto a identidade deles quanto a sua. Qual parte do conteúdo da carta denuncia a fraude? Quando falamos em fraude, estamos nos referindo à dúvida se o presbítero seria de fato o apóstolo João ou outro autor. Alguns pontos. Auto-identificação vaga. O presbítero não especifica eu, João, ou João, apóstolo. Na época, reivindicar ser um apóstolo conferia muita autoridade. Logo, se fosse de fato o apóstolo, por que não se identificar de maneira inconfundível? Linguagem próxima à de 1 João e do 4º Evangelho. Muitos temas aparecem novamente aqui, como a questão dos enganadores que não reconhecem a vinda de Cristo em carne. Isso sugere um mesmo círculo teológico, porém pode ser também a tentativa de alguém emular ou dar continuidade à tradição joanina, sem ser necessariamente o apóstolo. Possível data tardia. A urgência em combater grupos que negavam aspectos da cristologia, como a encarnação, costuma situar 2 João num período posterior à vida do apóstolo, quando tais correntes heréticas estavam mais consolidadas. Trechos como 2 João 7, muitos enganadores têm saído pelo mundo, que ecoam 1 João 2:22 e 4, 2-3, revelam uma comunidade em conflito com heresias mais definidas. Isso reforça a hipótese de uma autoria tardia, posterior aos dias iniciais dos 12. Por que não se pode atribuir autenticidade ao suposto autor da carta? Alguns estudiosos consideram insegura, ainda que não impossível, a atribuição a João apóstolo, porque quem escreve se identifica genericamente como presbítero. Se fosse o discípulo amado, por que não o proclamar? A tradição que iguala presbítero a João surge bem depois. Há ampla afinidade teológica com 1 João e com o Evangelho de João, mas também existem variações de estilo e contexto histórico, sugerindo que talvez fosse outra pessoa do mesmo grupo joanino, usando linguagem parecida. Assim como em 1 João, muitos acreditam que 2 João faz parte de um corpo de escritos vindos de uma escola ou comunidade joanina. Nela, vários líderes se revezariam, todos buscando manter a herança teológica de um grande mestre, João, o evangelista ou outro líder. Assim, o presbítero desta carta pode ser um desses líderes posteriores, carregando a chancela joanina. Em suma, ainda que 2 João seja extremamente breve, ela reúne evidências de ter sido escrita no contexto de disputa teológica contra falsos ensinamentos sobre Cristo. O título presbítero não confirma por si só a identidade apostólica de seu autor, e a terminologia joanina, aliada a possíveis datas mais avançadas,
leva a crer que há uma continuidade da tradição de João, mas possivelmente não apenas do apóstolo em si. Alguns chamam de pseudonímia ou até fraude, dependendo da perspectiva adotada. Outros preferem dizer que se trata de um discípulo de João, dando sequência a um legado teológico. A carta de 3ª João. Quem é o autor? A introdução da 3ª carta de João é bastante semelhante à de 2 João, pois há, novamente, a figura do presbítero que se dirige a um destinatário específico. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Diferentemente da 2ª carta, aqui o autor chama seu destinatário pelo nome, Gaio. Isso já demonstra um caráter mais pessoal e menos geral que as demais epístolas joaninas. Ainda assim, o autor mantém o anonimato de sua identidade, usando apenas o título, o presbítero. O uso do termo presbítero indica um líder ou ancião da igreja primitiva. A tradição cristã posterior manteve a ideia de ser o mesmo João, o apóstolo, ou alguém muito próximo dele. Mas, novamente, a carta não afirma explicitamente ser o apóstolo João. A referência pessoal a Gaio indica que o autor fala de situação concreta na comunidade. Não é um texto teológico amplo, mas sim uma carta de recomendação, apoio a um membro fiel, reforçando o cuidado pastoral. Qual parte do conteúdo da carta denuncia a fraude? A ideia de fraude ou pseudonímia surge quando estudiosos questionam se o presbítero seria, de fato, o apóstolo João ou algum outro líder da comunidade joanina. Alguns elementos que levantam dúvidas. Auto-identificação genérica. Assim como em 2 João, o texto se inicia com o presbítero. Se de fato fosse um dos 12, possivelmente haveria um esclarecimento mais contundente, pois tal menção daria grande autoridade. Não haveria necessidade de ocultar o nome João. Atmosfera eclesiástica posterior. O conteúdo de 3 João aborda questões de hospitalidade e de líderes locais que resistem ou acolhem determinados pregadores itinerantes. Isso reflete um período em que a igreja já possuía certa organização e problemas internos bem específicos. Tudo indica um desenvolvimento eclesiástico mais avançado, o que poderia situar a carta num momento posterior à época em que os 12 tinham papel dominante. Continuidade com 2 João. O vocabulário e certas preocupações pastorais têm afinidade com 2 João, dando a entender que o autor é o mesmo presbítero. Mas, como visto, isso não confirma necessariamente o apóstolo João. Pode ser alguém que escreve em nome dessa tradição joanina mais tarde, replicando seu estilo e teologia. Por que não se pode atribuir autenticidade ao suposto autor da carta? Os motivos geralmente apontados para questionar a autoria apostólica de 3 João são parecidos com os de 2 João. Mais uma vez, o nome do autor não aparece. A tradição eclesiástica primitiva é que atribuiu o texto a João, mas o próprio texto não se reivindica dessa forma. A carta mostra que o presbítero estava enfrentando líderes e decisões comunitárias que rejeitavam certos missionários. Esse cenário eclesiástico, muitas vezes, é datado num período posterior, final do século I ou início do II, quando o apóstolo João, filho de Zebedeu, provavelmente já teria falecido. A carta de 3 João é bem específica e curta, tratando de problemas concretos em comunidade. Essa característica, embora não impeça a autoria apostólica, reforça a possibilidade de ser um líder local de autoridade, um presbítero, que se fundamenta na tradição joanina, mas não necessariamente o próprio João. Desse modo, enquanto a tradição manteve a epístola como sendo de João, a análise histórica
e literária aponta para um autor anônimo que possui forte ligação com o círculo joanino, mas não se identifica explicitamente como o apóstolo. Seria algo comparável às cartas anteriores, apenas mudando o destinatário e o motivo, mas mantendo o título presbítero e a linguagem própria desse grupo. Para concluir, é importante notar que cada uma das 3 cartas de João apresenta uma dinâmica própria no que diz respeito à autoria e ao contexto histórico. Porém, todas mantêm forte conexão teológica com o círculo joanino. A tradição cristã antiga as atribuiu ao apóstolo João, mas a análise moderna sugere que podem ter sido redigidas por outro líder da mesma comunidade, que se identificava como presbítero e compartilhava de uma teologia muito próxima à do 4º evangelho. Ainda que a ideia de fraude seja para alguns inevitável quando se questiona a autoria apostólica, também é válido entender essas cartas como expressões da tradição joanina. O objetivo seria legitimar ensinamentos centrais, como o amor fraternal, a verdade da encarnação de Cristo e a importância de uma correta comunhão eclesial, em tempos de disputas doutrinárias e identitárias. Gostou desse vídeo? Então deixe seu like e, se ainda não é inscrito, inscreva-se. Um grande abraço e até mais!